Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu terceiro ano da faculdade de Psicologia, sobre especificamente o meu quinto semestre. Eu vim falar pra vocês de cada matéria, como foi, do estágio que eu fiz, eu vou contar tudo pra vocês, como funciona na minha faculdade. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, me ajuda muito, muito, muito. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar me chamando, me sigam no Instagram. E é isso, vamos lá. Então, antes de começar, eu anotei algumas coisinhas aqui no caderno, né? As matérias que eu tive, pra não esquecer de nenhuma. E eu só queria explicar umas coisinhas pra vocês. Explicar um pouquinho da minha faculdade. O meu curso, ele é bacharel e licenciatura, então tem algumas matérias voltadas para a licenciatura em psicologia. Então, isso acaba às vezes sendo um pouquinho diferente. E sobre o estágio. Nesse ano, né, 2022, meu terceiro ano da faculdade, o meu estágio ele era semestral. Eu fiz 2 estágios, mas eu fiz um por semestre. Então, eu fiz um estágio de fevereiro a julho, que é o meu quinto semestre, né, primeiro semestre do ano. E depois eu fiz outro estágio de agosto até dezembro, podemos dizer assim. Então, eu vou falar pra vocês sobre cada matéria que eu tive, o que eu achei e o que ela serve um pouquinho. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando que eu vou tentar responder pra vocês. Mas vamos lá. Eu anotei aqui, e a primeira matéria que eu anotei, que eu entrei no portal, né? No portal era o que aparecia primeiro. A primeira matéria, Estrutura e Funcionamento do Ensino, que é uma matéria voltada para a licenciatura. Estrutura e Funcionamento do Ensino, a gente passa um pouquinho pelo período histórico. Muita gente não gostou, mas eu amo história, então eu acabei gostando da matéria. É uma matéria bem simples, ela foi só esse semestre, que a gente passa um pouquinho sobre toda a história da escola no Brasil. Então, a gente passou desde como surgiu, sobre as várias mudanças que tiveram durante os governos, algumas leis que existem no Brasil, algumas leis que foram modificadas de acordo com constituições, etc. Então, ela é uma parte bem histórica mesmo. Então, tipo assim, o funcionamento do ensino das escolas no Brasil, basicamente. Mas lembrando que eu tenho essa matéria por conta do curso, por conta de ser licenciatura também. Mas é uma matéria tranquila, é realmente bem mais histórico, assim, não tão relacionado com a psicologia, assim, é mais por conta da licenciatura mesmo. A próxima matéria, eu contei que deu 8 matérias, então fica bem puxado. O meu curso, ele é integral, tá? Eu não tenho aulas no período da tarde, mas eu tenho os estágios, as supervisões de estágio, então ele acaba sendo um pouquinho denso. Então, tipo, esse semestre, o quinto semestre, eu tive 8 matérias. Então, acaba sendo um pouquinho puxado. A próxima matéria foi Fundamentos da Pesquisa em Psicologia 3. Então, eu tive 1 ano e meio dessa matéria. Gente, finalmente acabou. Mas a gente aprender a fazer pesquisa. É uma professora, ela ensina a gente a como fazer pesquisa, onde a gente deve procurar, né? Ensina a gente a mexer um pouco no Cielo, no Google Acadêmico, como a gente deve fazer uma estrutura de pesquisa, uma introdução, um referencial teórico, como a gente deve montar uma citação. Então, é realmente uma parte de... Então, tipo assim, foi 1 ano e meio, mas 1 ano e meio, tipo, bem destrinchado, assim. Aí a gente fazia uma introdução, a gente fazia um referencial teórico, a gente escolhia um tema, a gente teve uma prova que a gente fez um questionário, como se fosse uma estrutura de questionário para aplicar, a gente mandava pra professora, né? Caso você vai fazer uma pesquisa e precisa de questionários. Então, é isso, foi uma matéria bem tranquila também, mas tipo, a parte de pesquisa mesmo da psicologia, né? É bem necessário, porque às vezes você vai fazer um artigo, um TCC, se baseia muito nessas aulas de fundamento e pesquisa, né? Mas aí, passando pra próxima, foi bem tranquila, bem de boas. Essas 2 matérias não foram tão relacionadas com a psicologia assim, né? Agora, a próxima, bem psicologia, Psicanálise 2. Nessa matéria de Psicanálise 2, eu gosto bastante de psicanálise. A gente falou um pouco sobre a maternidade, a gente falou bastante sobre a Melanie Klein, sobre o Winnicott. Então,
foi mais indo pra esse lado, né? A minha professora, ela é psicanalista e a base dela é mais do Winnicott, então a gente falou bastante, a gente discutiu bastante. Que é pegando mais a parte da maternidade, a parte da infância, psique da mãe, né? Tipo assim, quando o pós-parto, a depressão pós-parto, tudo que a psicanálise traz sobre esses assuntos, né? A Melanie Klein também fala bastante disso. A Melanie Klein fala bastante, né, ali do infantil, da mãe, é uma parte que eu me interesso muito. Então eu gostei muito dessa matéria, mas eu admito que ela é um pouquinho difícil, tá? Ela é um pouquinho difícil de entender e tal. Gente, eu lembro que eu ficava matutando, tinha um texto, acho que era do Winnicott, que falava da mãe suficientemente boa. E eu falava, gente, que é a mãe suficientemente boa, meu Deus? E aí, tipo, às vezes vai virando uma mistureira. Aí depois eu descobri que a mãe suficientemente boa é a mãe que ela está alimentada psiquicamente pra conseguir cuidar do seu filho, né? Tipo, a psique dela tá boa. Pensei em alimentar, mas também por conta do... Ai, gente, destrincha pra caramba, questão de amamentação, né? Tipo, se a mãe não tá bem pra alimentar o filho, isso pode causar dor psíquica no filho, né? Mas é isso, gente. É uma matéria um pouquinho difícil, ela é densa, mas eu gostei bastante de psicanálise e a minha psicanálise encerrou por aí. Eu só tive psicanálise 1 e 2, então foi 1 ano de psicanálise. E a próxima matéria, que bateu um pouquinho aí, psicologia junguiana. No começo, gente, eu vou admitir pra vocês, eu não sei se eu gostei muito de psicologia junguiana. Eu achei bem difícil, eu tive muita dificuldade pra entender, tá? Eu não entendia nada, eu lia os textos, não entendia, eu não conseguia entender o que era arquétipo. Toda aula eu perguntava pra professora o que é arquétipo e eu não conseguia entender, não me entrava. Mas aí eu comecei a fazer terapia na abordagem junguiana e eu comecei a gostar bastante. Eu comecei a ver um pouco mais de sentido, que a psicologia junguiana era bem simbólica. Então comecei a ver mais símbolos, comecei a entender um pouco mais sobre... eu comecei a destrinchar um pouco na minha cabeça, né? O que é a psicologia junguiana, o que o Jung trazia, os símbolos, os arquétipos, o que a gente tem. E foi bem legal, eu ainda tô fazendo, né, a terapia na psicologia junguiana. E eu tô gostando bastante, tô achando muito interessante, né? O Jung também fala dos sonhos, do inconsciente e tal. Vocês escutaram a moto, gente? Deve escutar tudo. Enfim, eu gostei bastante depois que eu comecei a fazer terapia, porque antes eu não tinha entendido. Eu não conseguia entender, não fazia o mínimo de sentido pra mim. Conseguia entender muito mais a psicanálise do que a psicologia junguiana. Mas depois começou a fazer um pouco mais de sentido, mas foi realmente por conta da terapia. Senão eu não teria entendido muito bem. Mas eu acho que eu precisava ler um pouco mais sobre pra ver se eu conseguiria entender melhor. Mas a vida do Jung, super legal, a gente viu um pouco sobre ele e tal, gostei bastante. Era amiguinho do Freud e tal, depois eles separaram ali por algumas divergências. Mas eles tratam bastante do inconsciente e tal, então foi uma matéria bem legal. Próxima matéria, psicologia do trabalho. Não tenho muito o que falar sobre psicologia do trabalho, ela é tipo uma introdução pra psicologia organizacional. Então a gente falou, tipo, como um indivíduo num ambiente de trabalho, o indivíduo, tipo assim, a formação dele até chegar no ambiente de trabalho, tipo, ele é irmão, ele é, né, parte ali de uma família, pra depois ele chegar no ambiente de trabalho. Então, tipo, foi uma matéria bem introdutória, falando um pouco, né, sobre psicologia do trabalho, como surgiu, possíveis áreas de trabalho e tal, então foi bem tranquilo. A próxima matéria é Psicologia Social 2. A Psicologia Social também não sei se tem muito o que dizer, que é realmente trabalhar a psicologia dentro de sociedade. Então, tipo assim, a psicologia dentro de uma instituição, a psicologia dentro de um hospital, repartições públicas, tipo CRAM, CAPS, essas repartições, sabe? Centros de convivência, que isso engloba a psicologia social. E também a gente trabalha um pouco do indivíduo em sociedade, tipo, como o indivíduo age perante a sociedade, se comporta um pouco em sociedade, né? Então vai muito indo pro lado social. E aí a gente também aprendeu situações, né? Umas situações familiares, o que poderia acontecer, quais outros profissionais a gente poderia contar. E nessa parte a gente tem muito contato com os assistentes sociais. Então na época a gente às vezes encenava, a gente faz muito teatro, tá? A gente encenou algumas vezes algumas situações, tipo, de moradia, de trabalho irregulares, assim.
pra gente ver o que a gente poderia fazer nessa situação, quais são os outros profissionais que a gente poderia chamar para estar trabalhando junto com a gente, o sofrimento, tipo, que o paciente, né, o outro ser humano, ele teria diante, tipo, de uma casa em situação irregular e que ele teria que se realocar, por exemplo. A gente via mais ou menos essa parte, igual eu falei da situação de se realocar na casa, né? Às vezes alguém tá morando, vamos pensar em uma comunidade, precisa ser desabitada, risco de deslizamento. Pra onde a pessoa vai, o que ela tá sentindo, o material dela, né, o que ela vai fazer com isso e tal. Então é importante ter um psicólogo social pra isso. Então a gente tava trabalhando mais nessa parte. Não sei se deu pra vocês entenderem. Depois a próxima matéria, mas é uma matéria bem tranquila, tá? Próxima matéria, psicopatologia 2. Ai, gente, é um pouquinho difícil, é um pouquinho chatinho psicopatologia. Que é a gente realmente tratar as patologias que a gente pode ver dentro da psicologia, relacionadas com a psique, né? Então, autismo, vários transtornos, tipo assim, transtorno de esquizofrenia, transtornos paranoide, esses transtornos relacionados com a psique mesmo, de alteração mental, podemos dizer assim. Eu esqueci a palavra. Orgânica, né? Então a gente trabalha essa parte, né? Psicopatologia. Então lembra que a gente falava muito sobre aqueles transtornos de perseguição. Gente, eu esqueci. Eu vou falar pra vocês que essa matéria me deu um apagão na cabeça. Então a gente falava um pouco sobre psicopatas, sociopatas, em sociedade. Aqueles transtornos... Gente, eu esqueci o nome de verdade. Eu apaguei. Era tanta coisa pra lembrar, tanto detalhe. Mas aqueles transtornos, tipo assim... Que aí a pessoa acha que ela tá sendo perseguida, os delírios, né, as alucinações. Então a gente trabalhava um pouco com essa parte. Foi psicopatologia 2, tive um ano também de psicopatologia. E a gente também falava um pouco sobre outras doenças, né, tipo assim, depressão, ansiedade, etc, né. O que a gente poderia fazer, possíveis médicos que a gente poderia indicar, né. Então, tipo assim, dependendo, a pessoa precisaria ir num psiquiatra, em um neurologista. Então a gente tava vendo essa parte, mas a gente via um pouco mais a fundo das doenças, tá? Pra gente saber identificar também elas. E técnicas de exames psicológicos 1. Tem 4, viu, gente? São 2 anos de... A gente fala TEP. São 2 anos de TEP, 4 anos de... 2 anos de TEP, né? É porque aí é um a cada semestre. Que aí vai mudando um pouquinho. Então, nesse primeiro a gente viu alguns testes bem básicos. Alguns testes, assim, mais de personalidade e tal. Mas foi bem mais tranquilo. TEP 2, que eu vou falar no próximo vídeo, eu achei bem mais complicado. Mas a gente falou um pouquinho sobre o teste FP, o teste G36. Mas foi tranquilo, assim. A minha professora, ela explicava muito bem. Então foi tranquilo, mas é pra gente aprender a fazer aplicação de testes. Nessa matéria, no final do semestre, a gente fez a aplicação de testes. Então, foi super bacana, foi bem tranquilo. Não são esses testes que a gente estudou em TEP 1, não são testes difíceis de serem aplicados e corrigidos depois. As matérias, 8 matérias. Agora eu vou falar um pouquinho de estágio pra vocês. Sobre os estágios. Eu falei pra vocês, né, que eu fiz 2 estágios esse ano, só que um por semestre. Então, nesse 5º semestre, eu fiz um estágio que chama triagem. O que é o estágio de triagem? É o primeiro atendimento de quando um paciente chega na clínica. Então, você vai investigar o que ele tá sentindo, qual é a demanda dele. Realmente fazer uma triagem, aquele primeiro atendimento, pra gente destrinchar um pouquinho, pra gente saber o que tá acontecendo, qual é a demanda. E como na clínica tem vários estágios, saber qual seria o melhor estágio para aquele paciente. E esse estágio de triagem, então, foi isso que eu tava fazendo. Eu tava realizando o primeiro atendimento do paciente. Então, o paciente chegava na clínica pela primeira vez, eu atendia. Aí a gente discutia com a professora, né, a demanda do paciente, para saber se é melhor ele ir pro estágio de... se ele poderia ir pra terapia direto, se ele teria que passar pelo psicodiagnóstico. Era basicamente isso. Eu gostei muito desse estágio, né? Foi um contato com a clínica bem legal e que eu acho que serve muito de aprendizado, né? Eu até brinquei com a professora depois que eu falei que eu acho que esse deveria ser um estágio obrigatório,
Não é obrigatório esse estágio, né? Mas eu escolhi fazer. Por exemplo, esse ano agora de 2023, eu vou ter alguns estágios obrigatórios, né? Então, vou ter que fazer de um jeito ou de outro. Esse de triagem não era obrigatório, né? E eu escolhi ele. É muito interessante, porque ele serve para muitos momentos. Vários estágios que você vai fazer é aquela primeira conversa, é aquela primeira impressão, é você saber lidar ali com o que a pessoa tá falando, você melhorar a sua escuta. Eu gostei muito desse estágio, eu brinquei, né, falando que deveria ser obrigatório, deveria mesmo, porque depois, como eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, eu fiz estágio na Santa Casa aqui da minha cidade, e o estágio de triagem, ele foi muito necessário pra isso. Então, ele é muito necessário no geral, né? Igual, tipo assim, você vai atender um paciente pela primeira vez na sua clínica, você precisa saber ali como conversar com ele, contornar situações, tá mais lapidado ali pra ver qual é a demanda dele. Então, eu gostei muito desse estágio, foi um estágio totalmente necessário e não acredito que foi isso. Essas foram as matérias que eu vi no quinto semestre. O estágio que eu fiz, aí eu fazia esse estágio, aí eu marcava, tinha vezes que eu atendia alguns pacientes na semana, aí tinha a supervisão de estágio, a supervisão de estágio era uma vez na semana, durante 2 horas. Mas aí a supervisão de estágio tem durante todo o curso, tá? Conforme você vai fazendo os estágios, todo estágio tem supervisão. Então, acredito que tenha sido isso. Eu tô olhando aqui no caderno, tá, gente? Tô olhando pra baixo, mas é pra ver se eu não esqueci de nada. Mas é isso. Esse foi o meu quinto semestre. Eu vou gravar um vídeo do meu sexto semestre e vou contar pra vocês também como foi a minha experiência. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu quinto semestre de psicologia. Eu gosto bastante do meu curso, eu me identifico bastante. E vamos lá, né? Agora eu vou atualizar vocês a cada semestre que tiver. Um beijo e vamos lá, que daqui a pouco tem a parte 2.